Ouvintes, antes de ouvirmos o primeiro capítulo, vamos ler sobre o prefácio do autor, como ele chegou a essa inspiração para escrever este seriado de livros de uma maneira cronológica a respeito da vida de William Marion Branham. O autor é Owen George. Quando eu comecei este projeto, a primeira e difícil pergunta que eu enfrentei foi: como deveria eu me aproximar de um assunto que tem tão poucos precedentes? Muita coisa da história da vida de William Branham está tão distante e além das fronteiras da experiência humana normal, que é difícil fazer com que isto mereça ficar confinado no espaço de um livro. Minha aproximação tem tanto vantagens quanto limitações, ambas as quais quero compartilhar com você no início. Cada biógrafo deve tomar certas decisões antes de começar a escrever. Deveria ele estruturar seu livro por tópicos ou por cronologia? Que público ele deveria tentar alcançar? A que nível de compreensão deveria escrever? Quão extenso deveria ser seu livro? Que incidentes deveria ele incluir e o quanto de detalhes deveria ele acrescentar a cada incidente? Quanto deveria ele analisar e quando ele deveria apenas descrever eventos sem comentá-los? E a lista segue. Eu estruturei esta biografia cronologicamente, sentindo que muita compreensão poderia ser ganha por observar a vida de William Branham desenrolar passo a passo. Muitos biógrafos permanecem sempre presentes em seus textos, analisando e explicando o significado futuro de cada evento que descrevem. Eu optei por não fazer isto, deixando o significado de cada evento permanecer um mistério, até aquele ponto na história quando então William Branham, por si mesmo, aprendeu seu significado. Isto permite que o leitor siga sua vida como ele a viveu, para entender o desenvolvimento do seu caráter e apreciar seu esforço para compreender o significado de sua vida peculiar. Pelo fato de diversas curtas biografias já terem sido escritas sobre William Branham, senti que esta biografia deveria ser mais extensa e mais detalhada. Eu não quis que isso fosse ponderoso. Então, concentrei o drama natural da história, enriquecido com surpresas sobrenaturais, tentando manter a análise nas mínimas coisas. O resultado é um texto altamente agradável de ler. Se você é um estudante do primário ou um professor universitário, creio que você encontrará a si mesmo buscando por mais a cada página. Porém, este esforço também tem uma falha, pois esta biografia flui rápido, como um excitante seriado, e alguns leitores podem ser tentados a desconsiderar isto como sendo ficção, o que seria um erro. Cada evento neste livro aconteceu. Muitas dessas histórias são bem documentadas
de múltiplas fontes. Em minha pesquisa fiz o uso de artigos de jornais e revistas, livros, fotografias, filmes e testemunhos de pessoas que conheceram William Branham pessoalmente e que foram testemunhas oculares de algum dos fenômenos sobrenaturais descritos nesta biografia. Entretanto, eu extraí a maioria de minhas informações do próprio testemunho pessoal de William Branham durante os 19 anos de seu ministério nacional e internacional. Mais de 1.100 de seus sermões foram gravados em fitas cassetes. Durante a maioria desses sermões, ele contava histórias sobre suas experiências sobrenaturais. Muitas vezes ele contava sobre coisas que tinha recém acontecido a ele, descrevendo-as detalhadamente, incluindo suas conversações. Muitas vezes, William Branham até mesmo contava sobre o que ele estava pensando quando esses incidentes aconteceram. Um sonho do biógrafo torna-se realidade. A abundância desse tipo de importante fonte, detalhada e altamente pessoal, fez com que fosse possível para que eu pudesse escrever essa biografia num estilo absorvente, o qual tenho escolhido. Penso que a força desta introdução está longe de exceder pelo fato de que o texto não tem aparência erudita. Minha intenção é manter você lendo até que esteja melhor familiarizado com uma das figuras públicas mais importantes da nossa geração e um dos maiores homens de todos os tempos. Owen George, 1994. O primeiro livro abrange o período de 1909 a 1912. Capítulo 1. Misterioso sinal no nascimento. 15 anos não é muito jovem para ter um bebê. Falou ela Branham consigo mesma, tentando dar ânimo a si própria. Ora, afinal estou preparada. A dor apertou novamente, mais forte, mais dominante do que antes. Ela, Branham, sentiu seu pânico aumentar, espalhando o desconforto. Ela segurou seu avolumado estômago e, gemendo, disse: ainda não, por favor, ainda não. Não, até que Charles venha para casa. Gotas de suor brotaram em sua fronte. Ela, Branham, caminhou com dificuldade através do piso de chão até a única janela da cabana e então
sentou-se à porta feita de madeira rústica. A janela não tinha vidros. Somente uma veneziana de madeira que ela, Brana, deixava aberta durante o dia e fechava à noite. Agora a janela estava aberta. Charles! Ela gritou. Sua voz parecia evaporar-se pelas matas de Kentucky. Com sua vasta expansão de montanhas e pequenos vales que se estendiam dela a várias direções. Sabendo que seu vizinho mais próximo morava a muitas milhas distante, fazia com que ela, Brana, se sentisse desesperadamente sozinha. A dor apertava ao redor do seu estômago, levando-a ao pânico. Charles! Ela gritou novamente. Charles, onde está você? Então, com sua voz fraca, soluçou. Por favor, venha para casa. Preciso de você. Charles Brana tinha recebido seu salário naquela manhã e tinha ido até a cidade de Baskerville, Kentucky, para comprar um macacão novo, em honra ao seu primeiro filho. Ele havia dito. Mas o que estava segurando-o por tanto tempo? Teria ele passado na taberna? Se ele assim fizera, não teria sido a primeira vez em seu primeiro ano de casados. Certamente que Charles não faria uma coisa dessas hoje. Ele sabia que seu bebê estava para nascer a qualquer momento. A contração diminuiu, deixando-a exausta. Ela inclinou-se à entrada da porta, observando o sol se pôr detrás dos bordos dos carvalhos que tinham recém começado a crescer. Era abril do ano de 1909. Ela, Brana, tremia enquanto fechava a veneziana. Agora, a única luz que havia dentro da cabana vinha do pôr do sol, penetrando pelas frestas das paredes de madeira rústica. Raios de luz se moveram lentamente sobre a mesa, feita em casa, construída de um toco de árvore serrado, com cavilhas para as pernas e um banco para assento. E a única outra peça de mobília, uma cama de tamanho aproximado de 3,5 metros de comprimento, feita de palha. Um lado preso na parede. Ela, Brana, cambaleou até a cama feita de palha, de milho, espetava a sua cabeça a cada movimento. Quando o quarto se tornou escuro, ela, Brana, lembrou da antiga casa em Paris, Texas, a qual ela recentemente havia deixado. No último ano, a anterior residência parecia ser intolerável, mas agora, ao estar nesta posição, não parecia tão ruim. Ela havia crescido no Texas como Ella Harvey. Seu pai era um caçador e professor. Sua mãe era uma índia Cherokee pura. Ela, a mais velha de outras 4 crianças, tinha vivido uma maravilhosa e despreocupada infância até 3 anos atrás, quando então sua mãe morreu de escarlatina. Naquela época,
Ela tinha apenas 12 anos de idade e seu irmão mais novo tinha apenas 4. A tarefa de mãe pesou no colo de ela. Há quase um ano atrás, ela tinha encontrado Charles Brana em um rodeio. Charles era baixo, bonito, com cabelos pretos, ondulados, ombros largos e habilidades suficientes de vaqueiro para derrotar quase todos os cavalos bravos que desafiara. Ela fora golpeada por seu charme. Charles tinha 18 e ela 14, mas sentia-se anos mais velha. Na época, casamento parecia uma boa maneira de evitar o trabalho árduo de cuidar de seus irmãos mais novos. Agora ela desejaria saber se tinha somente pulado de uma frigideira para outra. Aqui ela estava, 15 anos de idade, uma estranha nas colinas de Kentucky, tendo um bebê a 64 quilômetros do doutor mais próximo, sem mesmo um amigo para pedir ajuda. Enterrando sua cabeça no travesseiro, ela lamentou-se. Charles Brana retornou à sua cabana 1 hora após escurecer. Ele tinha estado bebendo, é claro, mas não o suficiente para entorpecer seu pensamento. Ele avançou lenta e quietamente pela porta para não perturbar sua jovem esposa se estivesse adormecida. Então ele ouviu seu gemido. Rapidamente Charles acendeu um nó de pinho e colocou sobre uma tampa de vidro de conserva. O nó de pinho queimava e estalava, emitindo muita fumaça. Como a cabana era ventilada naturalmente, a fumaça subiu passando pelas vigas através das frestas, saindo pela cobertura de madeira. Charles, ela sussurrou debilmente. Esta noite é a noite. Vá buscar sua mãe. Charles fez fogo e então correu para a cabana de sua mãe. A noite estava fria e clara, e a luz das estrelas fez com que seu caminho fosse mais fácil. 1 hora mais tarde retornou com sua mãe e 2 vizinhas. A avó Brana era uma pessoa velha, nada cortês, dura como pele de toicinho. Mas vendo essa pequena garota de 15 anos de idade em trabalho de parto, abrandou-a como a graxa de raposa quente amacia a bota de couro. Não que a avó Brana alguma vez tivesse usado botas. Ela nunca teve um par de sapatos na vida. Agora ela se encarregou da situação. Como já havia tido 17 filhos sozinha, ela estava bem preparada para agir como parteira para sua nova nora. Ela insistiu que Charles esperasse pelo lado de fora. Ele não argumentou. Pegando uma manta, ele moveu-se lentamente até o alpendre e fez sua cama de pedaços de madeira e cascos de árvore. Puxando um frasco de uísque de seu bolso, Charles tomou para acalmar seus nervos. Sem demora, adormeceu. Ao amanhecer, a agitação dentro da cabana tornou-se mais intensa. Charles despertou. O oeste do horizonte estava se tornando claro com a aproximação da alvorada, mas o sol não havia ainda saído. Ele amaldiçoou a si mesmo por ter cochilado. E então se preocupou porque seu bebê não havia nascido ainda. Havia algo errado?
Talvez deveria entrar e verificar. Antes que pudesse se decidir, ele ouviu um choro estridente de um recém-nascido. A porta da cabana se abriu e uma de suas vizinhas o chamou. Charles Brana, é um garoto. Acanhado, Charles entrou e fechou a porta. O quarto cheirava a fumaça de uma vela de gordura que estava sobre a mesa. A avó Brana lavou a criança e, pesando-a, tinha 5 libras, que é aproximadamente 2,3 kg. Então, suavemente, deitou nos braços de sua mãe. Charles estava em pé próximo da cama, com as mãos nas alças do seu novo macacão, nervosamente observando os movimentos e resmungos da pequena criatura que era seu filho. Ela, Brana, disse: Charles, ele herdou seus olhos azuis. Charles estudou os pequenos olhos, mas na pouca claridade ele não podia dizer sua cor. Bem, chamaremos seu primeiro nome William, ele disse. E seu nome do meio será Marion. Ela, Brana, pronunciou o nome William Marion Brana. Parece distinto o suficiente. E ele pode ser chamado de Billy. Charles, eu penso que Billy terá seu cabelo ondulado também. Abra a veneziana e então poderei ver melhor. Pouco depois das 5 da manhã, terça-feira de manhã, 6 de abril de 1909, raios de luz penetraram através das aberturas, embora o sol ainda não tivesse levantado no horizonte. Charles abriu a veneziana e afastou-se assustado. Algo tinha se arremessado através da janela aberta. Uma luz como uma estrela, aproximadamente 30 centímetros de diâmetro. Ela, Brana, gritou, pegou seu filho e o apertou fortemente contra seu peito. Os outros, sem entender, deram alguns passos para trás, contra a parede. A estranha luz circulou o quarto várias vezes e então parou sobre a cama, pairando sobre a nova mãe e filho, com um forte brilho amarelo esverdeado pulsando com vida própria. Por menos de 1 minuto permaneceu nessa posição. Tempo suficiente para que cada um na cabana tivesse certeza de que o que vira era real. Então, tão rápido quanto entrou, a bola de fogo saiu, girando para cima, passando pelas vigas e através do teto. Charles fitou as tábuas com os olhos arregalados, sem piscar. De repente, um barulho de movimento de asas chamou sua atenção em